Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, ao nosso encontro. Nós vamos trabalhar hoje um dos conteúdos que, na verdade, não está dentro da ementa da disciplina, mas eu achei necessário colocar, tendo em vista que a gente vai abordar na disciplina muitos termos de biologia celular, principalmente RNA, microRNA, proteínas mal dobradas, enfim. Então, esses conceitos iniciais eles vão ser trabalhados em sala de aula durante a disciplina, e aí por isso que eu achei necessário colocar um pouco sobre biologia celular. Antes disso, eu queria só discutir um pouquinho sobre os critérios, né, de avaliação dos mini-seminários que vão ter como base esses conceitos de hoje, né, que a gente vai trabalhar hoje. Então, só eu coloquei já lá no Classroom qual vão ser os critérios, né, são 2 critérios. Esses critérios estão divididos em relação à apresentação do conceito, aí tendo como objetivo ter a clareza na definição, deixar claro qual é esse conceito, né? Se eu estou falando, por exemplo, de DNA, fazer de uma forma que fique claro qual vai ser esse conceito, o que é DNA, né? E deixando claro esse conceito para todo mundo, de forma bem sucinta. O outro ponto é a parte de exemplificações e mecanismos, né? Então, exemplificar o conceito, por exemplo, de microRNA, RNA. Então, a gente tem outros tipos de RNAs, e aí vocês podem pontuar. Ou, então, colocar, essa exemplificação também cabe em termos de estrutura, né? Se eu estou falando DNA, então, como é a estrutura do DNA e como é essas subdivisões dessa biomolécula, tá? E se tiver algum tipo de mecanismos, por exemplo, a gente vai ver que na aula de hoje, o microRNA tem um mecanismo de reparo, tem um mecanismo de reparo de gene. Então, como acontece esse mecanismo de forma sucinta? Como vai ser o mini seminário, então é curto, são 10 minutos. Eu acredito que esses pontos eles devem contemplar cada um 5 minutos. Tá? Alguma dúvida sobre os critérios? E aí, em relação à nota, né, cada critério vai receber um ponto aí, totalizando 2 pontos. Alguma dúvidas? Ficou claro esses critérios? O Vamos. seminário vai ser da aula de hoje, é? Os temas, eu vou defini-los ainda, né? Então, quando terminar essa aula, ainda hoje, eu vou colocar no quais serão os temas dos mini seminários, mas é com base na aula de hoje. É um reforço, né? Então, eu vou dar aula hoje abordando esses temas, e aí na próxima semana, né, vocês vão abordar esses seminários, esses mesmos temas no mini seminário. É um reforço para fixar melhor, tá? Então vamos começar a aula. Mais dúvidas, gente, sobre os mini seminários? Ok, estão vendo a projeção, né, da apresentação? A partir de agora eu não tenho mais acesso ao chat. Oi, Dá só um resumido para as pessoas que chegaram agora, porque eu estou desde o tudo começo, bem. entendi um pouco, mas quem chegou não entendeu bem. Tá ok, sobre os critérios, né? Então, ó, o primeiro critério vai ser a apresentação dos conceitos. Vocês vão pegar esses conceitos e apresentar de uma forma que fique clara, bem objetiva. Então, por exemplo, RNA, né? O que é RNA, onde pode ser encontrado, basicamente, e a estrutura. A estruturação, ela já vai entrar na parte do segundo critério, que seria as exemplificações. Então, se eu estou falando sobre RNA, aí eu posso colocar no conceito a definição e a estrutura, e como ele vai ter tipos de RNA, então você pode já apresentar no segundo critério, que são os exemplos, né? E mecanismos. Esses mecanismos também, atendendo ao segundo critério, é se eles executam alguma função. E aí, geralmente, é o mecanismo biomolecular dessa biomolécula. Então, RNA vai ter uma função de reparo, por exemplo. Então, vocês vão caracterizar isso bem. Agora, lógico, de forma bem resumida, né? Porque só são 10 minutos. E algo que fique claro. Então, assim, o objetivo dos mini seminários é debater mais uma vez esses conceitos que a gente vai ver hoje, para deixar claro, fixar melhor esses conceitos na cabecinha de vocês.
tá? Então tem que ser algo bem objetivo aí nos mini seminários. Então vão pontuar, né? Cada critério um ponto, somando-se 2 pontos, que aí já vai ser parte da nota da avaliação 2, da avaliação 1, perdão, da primeira avaliação, tá? Mais dúvidas sobre os mini seminários? Marcelino, bom dia. É por Bom equipe, dia. Então, eu vou distribuir os temas ainda hoje, e aí eu vou pedir depois que eu distribuir representantes para fazer um sorteio, né? Uma definição de quais temas vai ficar para cada grupo. A gente apresenta na quinta, dia 8 ou na sexta, dia 9? Eu acho que no plano é já na próxima semana, na primeira aula, que seria. Tá bom. Eu não lembro a data, mas deixa eu ver aqui. Tem dia 8 lá. Dia 8, que é a quinta-feira. São quantos componentes em cada grupo? Então, no máximo 5, tá? Porque são 38, quase 40 alunos, né? Dia 8, quinta-feira, tá? A apresentação. São 30, deixa eu ver aqui no class, quais alunos, quantitativo de alunos. 33. Então, vai dar mais ou menos 6 temas, 6 vezes 5, 30, né? Então, vai ficar em uma variação. Então, podem ter 3 grupos com 6, né? Então, mais ideal que sejam 5, né? Sessões aí para 3 grupos com 6 componentes. Ok? Mais dúvidas? Então, vamos lá. Esses conceitos em biologia celular, lembrando que são conceitos gerais, né? A gente não vai detalhar. Por isso que eu estava discutindo com a coordenação a necessidade de colocar uma disciplina no primeiro período de biologia celular para poder debater esses conceitos, para quando o aluno chegar agora nas demais disciplinas como patologia e fisiologia, já ter uma boa noção sobre biologia celular. Então, a gente vai começar a aula discutindo principalmente as características do que vem a ser um genoma. Então, eu caracterizo o genoma como todo o conjunto de genes do indivíduo, de um organismo. Então, se eu for caracterizar um genoma de uma bactéria, esse genoma ele vai ter uma quantidade X de genes, e esses genes vão estar lá desempenhando determinadas funções. Em termos bem simplórios, genoma seria o conjunto de genes, tá? Independente se esse gene funciona ou não. Por exemplo, bactérias como E. coli, a gente já tem todo um mapeamento desse genoma. O nosso corpo também. Porém, a gente vai ver que o genoma ele pode sofrer um processo de alterações, e essas alterações são decorrentes do efeito do meio ambiente, né? As pressões ambientais que existem. E aí afeta diretamente a estrutura desse genoma, né? Que vai afetar em específico os genes, tá? Caracterizando o genoma, existem mais ou menos aí esse quantitativo de 3,2 bilhões de pares de base DNA. Então, DNA, na estrutura dele, ele vai ter um conjunto de bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas elas vão estar pareadas. Esse pareamento se dá com o intuito, com base em interações químicas, então a gente vai ter cada uma base nitrogenada se ligando mais uma, que na verdade o DNA é o quê? Uma dupla fita de material genético. Com base nisso, do genoma já mapeado, já se tem mais ou menos um quantitativo de genes que produzem um produto. Por quê? Porque tem determinados genes que não têm um produto direto. Então, fazendo esse mapeamento do genoma, já se sabe que mais ou menos um quantitativo de 20 mil genes produzem proteínas. E do corpo humano, 80% desses genes aí está ligado à produção de proteínas, ou seja, de todo o genoma, 80% já tem um produto. Mas o que acontece em relação a esses outros 20%? Esses outro percentual de 20%, ele vai estar aí codificando outra coisa que não seja proteína, ou não codificando nada. Então, vai ter gene que vai codificar proteína, vai ter gene que vai codificar outro produto, e vai ter gene que não vai codificar nada. Com base nisso, né, a gente está falando em genoma, mas
Se o genoma é o conjunto de genes, a gente precisa entender, precisa compreender qual a definição de gene. Esse conceito de gene ele é sempre trabalhado no decorrer do tempo em relação à biologia. É algo que sempre vai sendo reformulado, porque a genética ela acaba sendo também uma ciência muito dinâmica, então vai ter conceitos em que até então não eram abordados, que depois, com o passar do tempo, né, com a evolução dos métodos biomoleculares, esse conceito ele vai sendo renovado. Eu peguei um conceito aqui de 2010, né? Ele é quase completo. Ele está faltando alguns pontos que não foi abordado, também teve vista à época. Basicamente, mais de uma década. Então, a autora, né, os autores, na verdade, eles publicaram essa definição nesse artigozinho, que é de 2010, a publicação dele, conceituando que o quê? Que o gene ele vai ser um fragmento aí de nucleotídeos, ou seja, de bases nitrogenadas organizadas, né, ligadas, formando um códon, um código, né, que vão estar num cromossomo específico, né, e tendo um produto, tendo uma funcionalidade de produzir algo. Produzir proteína ou RNA. Então, a gente vai ver que gene produz proteína ou RNA. Mas por que esse conceito ainda está incompleto? Porque hoje se sabe que tem genes que não têm um produto direto, né? Eles estão lá, eles são ativos, mas não têm uma produção nem de proteína e nem de RNA. Então, aí já fica faltando, dentro desse conceito que foi abordado em 2010, essa particularidade de gene. Então, se tem gene lá que são importantes dentro do nosso genoma, né, porque eles vão desempenhar papéis que não estão relacionados a produzir produto, né? Exemplo, a gente vai ver que tem genes, que esses genes, eles podem saltar de uma cadeia de DNA para outra e, de certa forma, silenciar outros genes. O que é silenciar? Bloquear a função do gene produzir ou proteína ou RNA. Então, esse gene saltador, ele não está tendo um produto, ele não está produzindo nem proteína nem RNA, mas ele está tendo uma função que é super indispensável, que é neutralizar outros genes. Então, a gente foge um pouco desse conceito de que todo gene tem que ter um produto e acaba inovando em termos de conceito, né? Então, um gene ele pode ser algo que não tem um produto direto, mas que tem uma funcionalidade muito, muito mesmo importante em termos de viabilidade biológica. Porque, como exemplo, a gente pode dar o seguinte: vão ter genes que são neutralizam, diminuem, né, a ação de alguns genes que podem provocar câncer, né? Então, são genes que bloqueiam a atividade de outros genes que podem ser, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento do indivíduo, né? Porque a gente sabe que câncer é algo que leva, na maioria das vezes, a um quadro de redução celular, né? A partir do crescimento de células, acaba inviabilizando a função celular e reduzindo esse quantitativo. Então, é super importante esse papel dos genes, desses genes, né, que são genes silenciadores, dentro do genoma, tá? Ficou claro esse conceito de gene, então vocês têm que já ter essa percepção de que, lá no ensino médio, vocês viram o seguinte: cada genezinho, cada fragmento lá, cada códon, vai produzir uma proteína, né? Era isso que era trabalhado dentro da biologia, nos livros didáticos do ensino médio. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Então, tem genes que não vão ter um produto direto. E onde é que eles estão, né? Esses genes estão. Se a gente for fazer um esqueminha, mais ou menos, do genoma, a gente pode dizer que o genoma é o conjunto de cromossomos do indivíduo. Por quê? Porque lá no cromossomo vão estar fitas de DNA que tem o quê? Uma disposição em dupla hélice, né? Eles são uma cadeia dupla, e essa cadeia dupla tem uma conformação espacial que é de dupla hélice, então é como se fosse um fio de telefone, né? E essa cadeia, nessa conformação,
Se a gente for amplificar, ela vai ter vários genes. Então, eu posso dizer que cada fragmento de uma cadeia de DNA pode ser considerado um gene, tá? E aumentando essa resolução, para a gente entender o que é que tem dentro de um gene, a gente vai ver que cada gene nada mais é do que uma sequência de bases nitrogenadas. Cada base nitrogenada ela vai ter uma ligação com outra, formando o que a gente chama um dímero, né? Que é a junção de duas bases nitrogenadas. Então, amplificando esses genes que estão aqui, o gene 1 e o gene 2, a gente observa que no gene 2, né, pegando como exemplo o gene 2, nada mais é que uma sequência de bases nitrogenadas, ou uma sequência de DNA. Então, eu pego o DNA, fragmento essa sequência, eu posso considerar ela um gene. Agora, o mais importante, essa sequência, ela tem que ter uma funcionalidade, seja de anular outro gene, seja de produzir proteína, ou seja de produzir RNAs, tá? Então, essa é uma definição de que, para eu considerar essa fita, esse pedaço de material genético como um gene, tem que ter uma funcionalidade, ok? E caracterizando as bases nitrogenadas, né, a gente viu que cada sequência de gene nada mais é do que uma sequência de bases nitrogenadas ligadas. A gente tem que entender essa diferença. Por exemplo, no DNA, nós vamos ter essas 4 bases nitrogenadas, que são adenina, guanina, citosina e timina. A adenina e a guanina, né, elas estão num grupo denominado de purinas, né? Tem uma conformação molecular que enquadra ela no grupo purinas, porque purinas é uma molécula que tem maior número de quê? Nessa conformação aqui, né, no carbono 1, no carbono 3, no carbono 9 e no carbono 7, vão ter átomos de nitrogênio ligados ao grupo carbono, né? Então, o carbono 1 vai ter como ligação também o N, né? Então, essa disposição aqui, né? Essa disposição, ela encaixa essas duas moléculas, adenina e guanina, no grupo denominado de purinas. Já as pirimidinas, que tem essa outra conformação, que vai ser carbono 1, carbono 3, ligado ao grupo nitrogênio, tá? Gente, só fazer uma correção. Em vez de ser ligado, é substituindo esse carbono, tá? Eu só me confundi aqui. Substituindo esse carbono. Então, o que era para ter carbono nesses centros aí, nesses números, vão ter átomos de nitrogênio, tá? E aí, nessa conformação, substituindo o carbono 1 e o carbono 3 das moléculas orgânicas, a gente vai ter um grupo de moléculas denominadas pirimidina. Quais são as bases nitrogenadas pirimidínicas? Citosina e timina, tá? Essas 4 aqui, elas têm uma ligação. A adenina vai se ligar sempre com a timina, por uma questão molecular de afinidade, né? E acaba desenvolvendo ligações específicas aí. E a citosina com a guanina, também por ter uma correlação molecular que faz com que essas biomoléculas se atraiam, estabeleçam ligações aí. E a uracila a gente só vai encontrar no RNA, em substituição à timina. Então, a gente não vai ter no RNA a timina, apenas a uracila se ligando ao quê? A adenina, tá? A adenina sempre vai se ligar com timina no DNA e guanina com citosina no DNA também. No RNA, a adenina se liga com a uracila, em substituição à timina. Então, essas são as bases nitrogenadas que vão constituir o material genético, seja ele DNA, seja ele RNA. Por que a gente está falando em RNA? Porque ele vai ser um produto também desse gene, né? Então, o gene ele pode produzir também RNA. Então, se ele é um produto, a gente também tem que entender a estrutura desse produto, que vai desempenhar inúmeras funções dentro, por exemplo, da prevenção a alguns tipos de genes que podem ser
prejudiciais, digamos assim, que também é uma função dos RNAs, que aí já antecipo que um desses tipos de RNAs são os microRNAs que vão desenvolver essa função, mas que eles constituem aí um produto, tá? Quando eu correlaciono que esse RNA, ele vem do DNA, a gente tem o que a gente chama de dogma central da biologia. O dogma central é tudo aquilo que tem uma ordem, digamos assim, e é o que se baseia a ciência. Então, quando eu falo dogma da Igreja Católica, por exemplo, estou falando que a Igreja Católica tem como base digamos assim, três pontos importantes que regem a fé católica, que seria o quê? O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, essas três ordens aí seriam o dogma central da Igreja Católica, juntamente com Maria. Tá? Só para ficar mais claro, em termos de conceitual, que vem a ser dogma. Na biologia, o que rege toda a biologia dos organismos vai ser esse dogma a partir de quê? Que o DNA ele vai sofrer um processo de transcrição em RNA, ou seja, esse gene aqui ele vai ser transcrito num produto. Qual é esse produto? RNA. Que esse RNA ele vai ser traduzido em proteína. Então, dogma central que vai estar regindo a biologia é uma sequência em que vai haver um processo de transcrição e tradução. O que é transcrição? É quando o DNA ele se divide, porque ele é uma fita dupla, então ele se divide. Cada uma dessas fitas vai codificar por um processo de transcrição. Quem vai realizar isso? Várias proteínas vão ler essas bases nitrogenadas, que a gente chama de códons, cada trinca, na verdade, e produzir um RNA. Tá? Esse RNA, nesse caso, em que ele vai produzir uma proteína, a gente chama de de mensageiro, RNA mensageiro. Tá? Eu estou com microRNA na minha cabeça, mas é RNA mensageiro. Então, quando essa fita de DNA ela se separa, cada fita vai produzir uma molécula chamada de RNA mensageiro, a partir da leitura de cada trinca de base, ou de cada códon, tá? De base. A partir do RNA mensageiro, cada trinca dessa, ou seja, cada 3 bases nitrogenadas, vão ser lidas por um aparato de proteínas e ribossomos, né? Produzindo o quê? Produzindo um polipeptídeo, que nada mais é do que o conjunto de aminoácidos, né? Cada trinca dessa do RNA mensageiro produz um tipo de aminoácido, que é altamente específico. Por exemplo, o código CGU vai produzir um aminoácido denominado arginina, tá? Esse é o dogma da biologia. Então, para haver a formação de organismos, né, digamos assim, a conformação dos organismos, sempre vai existir essa linha de DNA produzindo RNA que produz proteínas, que nós somos um conjunto proteico, né? A gente tem várias proteínas que nos formam. E todos os organismos também, até vírus, né? Então, considerando os vírus aí, eles também são um conjunto proteico. E para que aconteça essa produção de proteína, passa-se por esse dogma. Mas lembrando que vírus, que não é nosso caso aqui, ele pode ter o DNA ou RNA, e aí vai ter algumas variações. Mas o que é que eu quero dizer? Que nós, enquanto seres humanos, a gente vai ter esse processo, né, para produzir, na produção de proteínas. E aí o importante de vocês entenderem é que nem sempre, se a gente considerou que gene nem sempre produz um produto, né, a gente pode ver que o gene ele pode não passar por esse dogma, né, mas ele está desempenhando uma função.
ele também pode parar nessa fase, que é de transcrição. Então, o DNA ele pode só produzir um RNA e pronto. Não produzir, a partir desse RNA, uma proteína. Por quê? Porque o RNA aqui, de produção, não vai ser classificado como RNA mensageiro. Ele não vai levar essa mensagem para codificar proteínas a partir de ribossomos, não. Ele pode ter outra função, que é o caso dos microRNAs e outros RNAs, tá? Que vão desempenhar outras funções que a gente vai ver dentro da célula, ok? Então, esse é o dogma central da biologia molecular. Se a gente for analisar em termos de organização, como é que está organizado, como é que estão organizados esses genes na célula? Relembrando a estrutura de uma célula, a gente analisa que esse material genético vai estar dentro do núcleo, né? E como são seres eucariontes, esse núcleo vai estar individualizado, envolvido por uma membrana, mas que nessa membrana tem poros, tá? No núcleo, fazendo um corte, a gente vai ver que existe uma região central, chamada nucleolo, né? E envolto, né, nesse núcleo vai estar as duas estruturas que a gente chama, que é uma estrutura única chamada cromatina. A cromatina ela se divide em heterocromatina e eucromatina. Essa condensação dessa cromatina, né, proporciona a formação do cromossomo. O cromossomo nada mais é do que um empacotamento desse material genético, que a gente pode dizer que seria o empacotamento da cromatina. E dando o quê? Uma estrutura condensada. É só vocês imaginar o seguinte, se a cromatina, se esse material genético, nem a cromatina, mas se esse material genético, cerca de vários bilhões de sequências, né, estivessem soltos, como é que iria caber todo esse quantitativo dentro de uma célula? Então, para isso, a biologia, né, com grau evolutivo, desenvolveu uma estratégia de encurtar. Então, dobra-se todo esse material genético e esse dobramento compactuado vai estar na forma de cromossomos, né? Nós temos basicamente 23 pares de cromossomos, né? Que vai dar um total de 46 cromossomos. E aí, cada cromossomo vai ser constituído por uma base, um ponto central, que a gente chama centrômero, e braços, né? Esses braços a gente chama de telômeros, tá? Então a gente vai ter telômeros mais curtos e telômeros mais longos. Os telômeros mais curtos a gente chama de braço P e os mais longos de braço Q. Fazendo um desnovelamento desse cromossomo, a gente vai ver como está organizada essa cromatina, tá? A parte que está mais densa nada mais é do que material genético envolvido, a cromatina em si, tá? Ela vai ser material genético envolvido com outras proteínas. Então, é só você lembrar do ioiô, né? Que o ioiô, quando ele está, digamos assim, com aquela parte encurtada, que seria todo o cordão, né? Na parte interna, ele estaria numa dimensão empacotada, né? A cromatina assume esse papel também. Ela vai enovelar, esconder todo o material genético, formando uma trinca de várias proteínas compactadas. Então, pegando um braço do cromossomo e analisando minuciosamente como é que está a conformação desse braço, a gente vai ver que existe o quê? Várias proteínas, que são os ioiôs, envolvendo o material genético, que é essa fitinha aqui. Quando essa estrutura está bem condensada, ou seja, quando as proteínas estão muito próximas umas às outras, ou seja, vários ioiôs juntos, a gente chama de heterocromatina. Quando esses ioiôs separam-se e deixam exposto o fragmento de material genético, a gente chama de eucromatina, que é uma cromatina mais propícia para ver o processo de transcrição. Então, só vai acontecer transcrição quando a cromatina estiver no estágio de eucromatina. Por quê? Porque vai estar disponibilizado esse fragmento de material genético.
o gene, né? O que acontece a partir daí, no processo de transcrição? Oi. A eucromatina é a separação das bases nitrogenadas? Não, não. A eucromatina é quando essas proteínas que envolvem o material genético. Então, esse material genético aqui, DNA, por exemplo, tá? Tá vendo essa fita de DNA? É uma fita longa, que na verdade vai ser uma sequência enorme, né? Então, para ela não ficar, para ela caber dentro da célula, digamos assim, ela tem que estar empacotada, tem que estar enovelada, tá? Esse enovelamento se dá com o auxílio de proteínas. Essas proteínas, chamadas, que a gente vai ver, né, são histonas, né? Essas proteínas envolvem esse material genético nessa disposição de, como se fosse um ioiô, protegendo esse material genético. Agora, perceba que a gente tem vários ioiôs, né, aqui envolvendo esse quantitativo de material genético. Então, todo o nosso material genético, que não é pouco, ele vai estar protegido por essas proteínas e empacotado aí na forma de cromossomos. Então, os nossos 23 cromossomos vão ter esse padrão aí de proteção desse material genético com base na ligação de proteínas. Aí, quando eu distendo isso, eu pego parte do cromossomo e distendo para analisar o que é que tem lá dentro. A gente vai ver que tem esse padrão de distribuição de histonas, que são as proteínas que envolvem esse material genético. Quando elas estão, cada ioiô desse vai ser histonas, tá? Que a gente chama de histonas, que são proteínas. Quando eles estão muito juntas, não é possível haver transcrição. Por quê? Porque esse empacotamento não deixa acessível a fita de material genético, a fita de DNA, tá? É um mecanismo também de evitar que esse material seja transcrito direto. E aí empacota, encurta. E aí, nessa conformação da cromatina, onde vai ter uma junção de proteínas protegendo esse material genético, a gente chama de heterocromatina, que na verdade é a cromatina densa. Ela está inativada para o processo de transcrição. Não pode acontecer e não vai acontecer transcrição nessa situação, dessa conformação. Só vai acontecer quando, primeiro, houver uma necessidade de transcrever, a célula está demandando maior produção de proteína, por exemplo, ou está demandando maior produção de RNAs, por algum motivo. O que acontece com a heterocromatina? Cada proteína vai se estender e expor esse material genético que estava protegido. Então, se eu pegar um ioiô, né, aquele fio que estava dentro, agora ele vai estar exposto. É como se eu jogasse o ioiô, né? E aí, aquela parte exposta é o que? O material genético. Essa exposição desse material genético é necessária para haver o quê? Haver a ativação do processo de transcrição. E como é que acontece esse processo de ativação? Quando esse material genético está separado, vai vir um arsenal de proteínas enzimáticas que vão fazer com que esse material genético ele seja processado para gerar o produto desse DNA, certo? Que no caso é RNA, né? No processo chamado de quê? Transcrição. Nessa situação, né, em que a cromatina vai estar ativa, a gente chama de eucromatina. E como acontece esse processo de transcrição? Vejam que, só lembrando aqui, que tanto a heterocromatina como a eucromatina vão estar formando o cromossomo. Então, esse cacho de ioiôs a gente chama de nucleossom, que é o conjunto de proteínas que envolve a cromatina, tá? Esse conjunto aqui, que seria o nucleossom. Então, o colar, né? Então, várias proteínas aqui encaixadas, né? A gente pode chamar de nucleossom, tá? Vamos analisar agora como acontece o processo de transcrição.
Então, a cromatina está no estado ativo, que seria de eucromatina, ela vai estar separadazinha. Em cima dessa fita exposta vão vir várias enzimas. Essas enzimas vão se ligar a essa fita de DNA, e o primeiro passo é fazer com que haja uma separação das fitas. A gente chama de processo de helicase. É uma enzima em que ela vai se ligar nessa fita de DNA aqui, separando-as, né? Então, se a gente estava falando que DNA é uma dupla fita, então o RNA vai, para ele ser sintetizado, produzido, precisa haver a separação, porque cada fita dessa vai produzir um RNA, certo? Cada fita dessa vai produzir o RNA. Partindo disso, né, depois que essas enzimas estão aí e separaram a fita de DNA, pegando um trecho de cada fita, né, de cada fita dessa, que seria aqui, ó. Então, cada fita de DNA, ela vai assumir a função de produzir uma fita simples de RNA. Como isso acontece? Uma fita de DNA, ela vai ter regiões. Então, eu posso dizer que um gene tem vários pedaços, várias áreas, tá? Várias áreas que vão ajudar nesse processo de transcrição. Vão existir áreas denominadas região promotora, que é a região em que ativa esse processo de transcrição, né, onde começa basicamente o empacotamento, na verdade, o recorte desse gene para gerar RNA. E vão existir fragmentos que vão formar o RNA. Então, um gene não vai ter ele não vai ser todo codificado em RNA, não. Ele precisa ser recortado, ajustado, para apenas uma parte específica dele ser codificada em RNA. Então, para isso, vão existir aquelas partes que são as responsáveis pela geração do RNA, chamada exons, e as partes que precisam ser eliminadas, chamadas introns. Então, vejam que os exons, nessa ilustração, estão em azul, e os introns, eles estão como se fosse uma fitinha, né? Não tão densa. Mas isso é a característica mais didática para separar o que é exon e o que é intron. Nessas etapas, vocês precisam entender que o gene está lá, com todas essas estruturas aqui, tá? Por que que os introns estão como se fosse feito um laço, né? Envolvidas como se fosse um laço. Por quê? Porque aí já é uma das etapas para a ativação desse gene. Então, o gene vai ter a região promotora, que vai fazer com que os introns que antes estavam em linha reta, eles sofram um processo chamado splicing, que é a formação de laços. Para que isso? Para poder recrutar enzimas que vão retirar essa parte inteira aqui denominada intron. Então, vamos ver, a partir da ativação do promotor, da região promotora do gene, né? Enzimas que vão formar esse laço e, ao mesmo tempo, retirar essa parte. Quando retira essa parte, essa região ativadora proporciona a junção dos exons. Os exons se juntam e aí sim a gente já vai ter um RNA. Esse processo de eliminação dos introns, pelo processo chamado splice, né, e a sua consequente junção dos exons, a consequente junção dos exons, a retirada dos introns e a consequente junção dos exons, já é a formação de um RNA, tá? Esse RNA, ele pode ser um RNA mensageiro ou pode ser um outro tipo de RNA. Se ele for um RNA mensageiro, a informação dele tem que ser traduzida num produto denominado proteína.
E aí quem faz essa tradução? Conjunto de ribossomos. Esses ribossomos vão se encaixar nessa fita de RNA mensageiro e vão fazer a leitura de cada códon. O que é códon? Nada mais é do que uma trinca de bases nitrogenadas, ou seja, 3 bases nitrogenadas. Vejam que aqui a gente já está falando de uma fita simples, né? O RNA já é uma fita simples, não é mais uma fita dupla, porque a fita dupla seria o DNA. O DNA separou, fez a leitura lá dos genes, cada gene sofreu o processo de retirada dos introns, junção dos exons, formando RNA. Se esse RNA ele for destinado a produzir proteína, aí ele vai passar para um processo denominado tradução, em que vai haver uma cadeia de ribossomos, né, vai se ligar com essa fita simples e vai fazer a leitura de cada trinca dessa. Ao mesmo tempo que ele faz a leitura de cada trinca, ele junta, ele traz presente lá no meio aminoácidos que vão se juntando. Então, quando eu tenho a junção de vários aminoácidos, eu vou ter a formação de uma proteína, que a gente também pode denominar de polipeptídeo. Tá? Essa proteína pode ter uma função estrutural ou pode ter uma função enzimática. Isso vai depender da necessidade do organismo e da configuração dessa proteína. Mas o mecanismo padrão de tradução é esse. É que cada trinca de material genético, de material genético, que cada códon seja lido e traduzido em um aminoácido. E a junção desses aminoácidos forma, pelo processo de tradução, a proteína. Tá? E aí essa proteína vai ter várias funções no nosso corpo, seja estrutural, seja enzimática, seja de sinalização, né? Ou seja, pegando uma deixa aqui, pode ser aquelas proteínas que vão atuar no sistema imunológico, que já estão na corrente sanguínea, né? Que faz parte da imunidade inata, como a gente viu em imunologia, tá? Gente, dúvidas é muita informação, porque assim, para vocês é algo novo, né? Então, é o primeiro contato com conceitos em biologia celular, tá? Dúvidas em relação a esse esquema? Alguém tem dúvida? Não? Posso prosseguir? Tá. E aí, analisando os conceitos, né, dentro dessa questão dos genes, a gente vai ter genes em que vão ter as regiões, como eu falei anteriormente, denominadas regiões promotoras, que são essas regiões aqui em que vai ativar o processo de splice, que nada mais é a retirada dos introns. Vão existir também regiões ativadoras, que a gente chama de enhances, ou enhances, uma coisa assim. Que nada mais tem a função de que fazer com que esse processo, depois da retirada dos introns, os exons se juntem, tá? Que seria a região ativadora, desculpa. Outra questão é o sítio de ligação. Esses sítios de ligação são sítios específicos para poder sinalizar a ligação com determinadas enzimas. Quando eu falo, por exemplo, que o DNA precisa se dividir, vão ter regiões específicas lá em que vão determinar a chegada de enzimas denominadas helicases para fazer o quê? A separação da fita dupla de DNA. Essas regiões, como também regiões em que por exemplo, aqui no pré-RNA, vão existir regiões em que vai ter a necessidade de vir enzimas para retirar esses introns. Essas regiões a gente chama de regiões ou sítios de ligação. Tá? Sítio de ligação é toda a região do material genético em que vai haver a conexão com enzimas, tá? Para desencadear diferentes tipos de funções. No DNA, funções de separação das fitas duplas. No pré-RNA, formação do splice, retirada do splice,
junção dos exons, então tudo isso, onde vai haver ligação de enzimas, a gente chama de sítio de ligação. Vão ter RNAs que não são codificantes, ou seja, são RNAs que não vão produzir proteínas, né, que eu já falei anteriormente, regiões denominadas transposons, que são aqueles fragmentos de gene que vão atuar anulando outro gene. Ou eles estão lá na fita de DNA, se a gente for analisar aqui essa fita de DNA, pegando um trecho dela, a gente vai ter genes em que eles pulam, saltam. Então, é interessante. Como é que acontece esse pulo, né, digamos assim? A partir do recorte desse gene, né? Ou simplesmente, como a gente tem um emaranhado de fitas de DNA aqui, ó, muito juntas, né, na cromatina, simplesmente eles passam através de um processo de ligação química. Então, fragmentos de moléculas de DNA, genes, que passam de uma fita, de uma cadeia para outra. Para quê? Para anular genes. Então, para ficar mais claro, assim, de forma mais clara ainda. Se tem um fragmento, digamos que esse fragmento que está girando aqui, tá? É um fragmento que detecta, é um fragmento que está ao lado de outra fita de DNA. E que esse gene aqui, ele, por reações químicas da própria célula, ele vai ter uma função de anular esse outro gene que pode codificar uma proteína com malformação. Ou é um gene que induz o câncer. Então, por essa estratégia, ele pode saltar de uma cadeia de DNA para outra, inibindo, trocando a codificação. Não é que ele vai se depositar em cima da outra cadeia, não. É porque ele vai haver uma troca de informação. Como é essa troca de informação? Se a gente está falando que DNA tem várias trincas de base nitrogenada, então quando eu junto duas moléculas de DNA, uma muito próxima à outra, né, se tivesse outra molécula de DNA aqui, parte dela pode trocar de posição com a que está ao lado. E essa troca modifica totalmente a informação do gene. Qual é o resultado? Qual a função, basicamente? É fazer com que esse gene seja alterado e codifique outro produto. Ou não codifique nada, seja silenciado. Tá? Quem faz isso são regiões chamadas troposons, que são regiões que vão atravessar, tá? Transposons. Esse termo, se eu não me engano, ele vem do francês. E aí significa pulo, né? Atravessar, que é justamente a função desses genes. Ok? Ficou claro, gente? Eu vi só um barulhinho, não sei o que foi. Levantando a mão. É quem? Ei, Marcelinho, deixa eu perguntar uma coisa. Essas partes que serão descartadas, que não serão utilizadas, como por exemplo os introns, eles serão lixo ou vão ser utilizados para outra coisa? Interessante, boa pergunta. Esse a gente chama de lixo molecular, né? Até então, antes, achavam que os introns iam ser reciclados, as bases nitrogenadas recicladas e inseridas em outras cadeias, né, de material genético. Mas hoje já se sabe que os introns também podem constituir futuros genes, né, que é interessante. Então, eu achava que os introns não serviam para nada, mas aí, se a gente for analisar na biologia, nunca vai ter uma molécula sem ter uma função, né? Aí os cientistas ficavam na dúvida se esses introns, qual a funcionalidade desses introns, né? Então, se a gente for analisar, é produzido muitos introns, é eliminado muitos introns. Então, se essa taxa se esse quantitativo ele fosse todo desperdiçado, né, não era viável, não seria viável biologicamente falando. E aí o que acontece? A primeira hipótese é que esses introns eles seriam reciclados. Isso acontece. Eles são reciclados formando novo material genético. E que os próprios introns eles podem se reformular
e gerar um outro produto a partir da inserção desse material genético, né? Como também existe uma hipótese de que eles podem atuar como silenciadores de regiões de material genético. Então, existem essas hipóteses, né? E só para ficar claro que na biologia a gente nunca vai ter algo que seja desperdiçado. De alguma forma, a natureza, digamos assim, tem um objetivo para aquela molécula, né? O que é que limita isso? São as metodologias, né? Para compreender isso, né? As pesquisas para compreender isso. Tá, Renan? Deu sim. Ok. E aí, as regiões do cromossomo, que eu já discuti, telômero e centrômero. Centrômero é a região central, né, a parte mais condensada, e os telômeros são as regiões que estão disponíveis para sofrer o processo de transcrição, tá? E ou de tradução, né? Pode ser que não aconteça tradução. Essas regiões de polimorfismos de nucleotídeo único é interessante. São partes, né, pequenos fragmentos podemos dizer que seriam genes, muito pequenininhos. E aí, essa parte, esse fragmento de gene, ele pode codificar o mesmo produto, tá? Aí tem essa nomenclatura, polimorfismo de nucleotídeos únicos. Não vai interessar para a gente isso, que a gente vai interessar na patologia algo mais pontual, que seria o processo de transcrição, né? E também o processo de tradução. Por quê? Porque a gente vai ver que falhas nesses processos resultam em alguns tipos de alterações celulares. E que essas alterações celulares podem levar ao processo de lesão celular ou não. Tá? E os fatores epigenéticos são extremamente importantes, porque esses fatores epigenéticos são eles os responsáveis por alteração direta na informação do gene. Um exemplo bem claro e bem simples. Antes, a gente achava que os gêmeos univitelinos eles seriam 100% iguais em termos de informação genética. Não, eles não são iguais, né? Ao contrário, existe uma diferença aí, um percentual de diferença. E essa diferença aí é o que vai ser responsável por variações genéticas diferentes em relação aos efeitos ambientais. Então, para ficar ainda mais claro, pegando os gêmeos univitelinos, criados nas mesmas condições, né? O que às vezes acontece é porque, se você for analisar, às vezes, doenças genéticas, pegando uma doença genética em específico, se é uma doença genética, e se eles teoricamente seriam geneticamente iguais, todos dois deveriam ter essa mesma doença. Estou dizendo uma doença hipotética, certo? Essa doença X. Teriam que ter essa doença X, todos os dois. Mas o que acontece? Às vezes só um tem e o outro não tem a doença genética. Então, se é doença genética, teoricamente os dois deveriam ter, mas só um tem. Por que disso? Porque existem partes que não são iguais do material genético entre eles. E outra questão é que tem partes que vão sofrer interferência ambiental que vai afetar um determinado indivíduo e não afeta outro. Apesar de os dois serem geneticamente muito próximos, mas vão ter, além daquela parte que não é idêntica, ainda tem os efeitos ambientais que afetam diferentemente os dois, tá? Esses efeitos ambientais que afetam o material genético, dando uma resposta diferente, um produto diferente, a gente chama de fatores epigenéticos, que afetam o material genético. Pegando o exemplo aí dos gêmeos, se a gente for analisar, que às vezes pode acontecer o seguinte, caracterizando essa influência dos fatores epigenéticos. Um pode ter câncer de pele e o outro não, né? Aí vocês poderiam dizer, mas eles são geneticamente muito próximos.
Aí a gente tem que analisar que existe um percentual de diferença genética entre eles, somando-se a isso, ainda tem a influência ambiental. Então, aquele indivíduo dos gêmeos que está com câncer de pele, teve câncer de pele, o que aconteceu aí? Fatores ambientais interferindo na configuração genética do indivíduo, resultando num produto, que esse produto não seria um produto defeituoso, no caso, o câncer, né? Estou dizendo de forma bem simplória, tá? Para vocês entenderem. Então, essa alteração, ela foi decorrente da influência ambiental que gerou produtos com conformações erradas em termos de estrutura celular. Esses são os denominados fatores epigenéticos, né? Fatores que são decorrentes da ação ambiental, tá? Então, toda vez que vocês falarem fatores epigenéticos, sempre vão estar correlacionando a fatores ambientais interferindo no produto da atividade gênica. Ok? Olha, e fazendo uma ilustração desse processo que a gente viu anteriormente, ó, seria esse processo aqui, né? A segunda etapa, tá? Desse processo. Qual seria a segunda etapa? A codificação, né, de transcrição para RNA mensageiro, tá? Por que eu falo segunda etapa? Porque a primeira seria o quê? A replicação, né? Então, o DNA, para não se perder, ou seja, imagine se nosso DNA inteiro ele fosse traduzido, né? Não iria restar DNA. Então, assim, para esse ciclo continuar, ele tem que se duplicar. Então, a duplicação desse DNA, né, a gente chama de replicação. A segunda fase seria o quê? Transcrição desse material genético. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo essa segunda etapa com mais detalhes, né? Esse processo aqui, ó, para acontecer o processo de transcrição, a gente chama de processo necessitando um processo em que é necessário a atividade enzimática também. Uma das enzimas que é responsável por esse processo de transcrição desse material genético a partir do DNA é a RNA polimerase, que é uma proteína que tem atividade basicamente enzimática, né? E ela que é responsável por fazer essa leitura desse gene a partir dessa conformação. Aqui é a conformação anterior, né? Essa RNA polimerase, ela já vai atuar fazendo com que haja na própria sequência de RNA, aqui, ó, tá? Aumentando o quantitativo de RNAs. Vejam só, a gente estava vendo nessa segunda etapa, a formação do RNA, né? Aqui a gente está vendo já o processamento desse RNA e, consequentemente, a multiplicação dessas fitas, o aumento dessas fitas, tá? Esse RNA, ele passa por esse processo, né, chamado de polimerização ou multiplicação dessas fitas de DNA. Nada mais é do que a leitura desse RNA, certo? Essa leitura se inicia com a RNA polimerase, em que ela vai ter determinadas sequências que podem interferir na sua leitura, parando ou não, tá? A esses códons de início da atividade da RNA polimerase, a gente chama de regiões de ativação para a ativação da polimerase. Quando ela começa a fazer a leitura, esse fragmento em preto aqui é o gene, tá? Então ela começa a fazer a leitura desse gene, mas vai ter o quê? Informações em que necessita haver uma parada. Essa parada, que a gente chama de códon, né, de parada, proporciona que essa fita ela seja processada e liberada, tá? A partir do quê? Do pré-RNA. Não precisa, não é necessário compreender
Por, quais são esses códons de parada? O que é que vocês precisam entender? É que vão existir códons de paradas, aqueles códons que precisam parar o processo em um determinado tempo, e aqueles códons que precisam desmanchar todo o processo de polimerização desse RNA. Por que parar e recomeçar? Porque existem situações na célula em que a quantidade de proteína já está sendo suficiente. Então, não precisa produzir mais proteína. Tá? Em outra situação, essa proteína ela precisa ser parada a produção pontualmente e depois retomada essa produção. Aqueles códons de parada temporários, né, são diferentes daqueles códons de paradas permanentes. Tá? Vocês precisam saber que existem esses códons que vão interferir na atividade da RNA polimerase. Ok? É isso que vocês precisam entender. A partir de quê? Do processamento do RNA, certo? Esse processamento nada mais é do que a modificação do RNA mensageiro e também o aumento nessa quantidade desse RNA mensageiro, certo? É como se tivesse uma funcionalidade de regular esse RNA, deixar ele pronto, e ao mesmo tempo aumentar o seu quantitativo, de forma mais rápida, diante da necessidade celular. Tá? Gente, dúvidas? O senhor pode repetir a função dessa polimerase? Sim, a função da RNA polimerase, ela tem como chave, digamos assim, fazer uma adequação desse RNA, certo? Fazer a leitura desse RNA. A partir de quê? A partir do reajuste desse RNA, tá? Esse RNA, eu falo no sentido do pré-RNA para o RNA, tá? Lembrando que nessa situação aqui a gente está vendo a preparação do RNA para ser RNA mensageiro, mas nem todo o RNA é RNA mensageiro, né? E aí como acontece essa produção, digamos assim, quando o RNA não vai ser um RNA mensageiro? Não precisa retirar esses exons e tudo, não, né? Precisa haver o quê? Uma conformação para que esse RNA ele seja aumentado a sua quantidade. Quem vai fazer isso é a RNA polimerase. Eu não sei se ficou claro que eu estou me expressando. Hoje estou meio confuso nas minhas colocações. Não sei se está ficando claro para vocês. Então, basicamente, ela tipo vai ser como um leitor, né, da fita. Exatamente. Aí, no caso, ela sinaliza as partes que é para ser retirada. Não, quem vai sinalizar essa parada são regiões específicas naquele gene. Ah, entendi. Agora certo? sim. Naquele gene. Gente, mais dúvidas? Professor, no caso da clonagem, que é proibida, né? Não pode ser feito devido ao material genético, que, consequentemente, pode gerar doenças para ambas partes da... Tipo, a clonagem em várias pessoas, né? Aí, tipo, ocorre várias mudanças no material genético que pode ocorrer doenças, é tipo isso? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Assim, o princípio da clonagem é você ter uma idêntica, 100% idêntica informação genética, não tem diferença. Aí você pegou um exemplo interessante. Esse é o princípio, né? Você pegar uma identidade genética e replicar ela do mesmo jeito, né? Copiar ela do mesmo jeito. Esse seria o princípio da clonagem. Geneticamente 100% igual. Né? Igual. Então, mas nesse caso é proibida essa clonagem reprodutiva, é por conta que pode gerar doenças que não tem cura, ou qual o motivo? Assim, eu só queria entender essa parte, entendeu? Certo. É mais uma questão em que a gente tem 3 pontos. O primeiro é a questão ética, né? Então, eticamente, isso não é legal. Por quê? Quais os problemas que isso pode trazer, né? Em termos de espécies, de forma geral, não só o ser humano. Você estaria
interferindo na viabilidade, na variação genética, desculpa, na variação genética da espécie. Espécies geneticamente iguais, elas são desfavoráveis para a evolução biológica. Por quê? Chega uma praga, eu digo assim, um invasor, um patógeno, e esse patógeno vai destruir todas aquelas espécies que foram clonadas. Por quê? Porque elas são geneticamente iguais. Não vão ter mecanismos diferentes, não, para responder a essa praga, digamos assim. Então, elas vão ser totalmente eliminadas. A variabilidade genética é que garante a permanência da vida. Então, se eu tenho variantes genéticos, cada pessoa, por exemplo, se eu pego em relação à população humana, cada pessoa responde diferente a fatores como doenças, né? A gente está vendo a questão do SARS-CoV-2, novamente pegando o exemplo. Cada pessoa responde de uma forma diferente. Cada pessoa não tem sistema imunológico? Tem, mas cada resposta imunológica vai ser diferente com base na variabilidade genética. Então, quando eu pego uma clonagem, a clonagem, eticamente, ela não é respaldada, né? Não tem um respaldo científico. Cientistas condenam esse ato, né? Que você está reproduzindo algo que é igual. E quando eu pego o aspecto da evolução, não é favorável, né? E outra questão, né? Se você está repetindo uma codificação genética. Então, se você faz um clone, todas as doenças que a célula original daquele clone tiver, o clone também vai ter, né? Essa predisposição a ter as mesmas doenças, né? Agora, o interessante disso é que, pegando a questão do clone, mesmo eles sendo geneticamente iguais, 100% iguais, a epigenética, que são os fatores ambientais, podem modificá-los, mas um percentual bem menor, tá? E essas modificações, elas podem ser favoráveis ou não, né, aos indivíduos. Mas o quê? Com base nas influências ambientais. Eu não sei se ficou claro a resposta para a sua pergunta. Ficou sim, obrigada. Nada. Então, a clonagem, pegando o princípio aqui do dogma, só para ficar mais claro ainda, a gente teria uma repetição disso. Por exemplo, DNA se duplica no quantidade. A gente pegaria esse DNA, duplicaria ele e colocaria em outras células separadas para formar organismos diferentes. O que é que esse organismo ia ter em comum? Basicamente, isso aqui tudo igual. Então, toda essa cromatina ia ser geneticamente igual ao outro, que seria o clone. Né? Aliás, a célula-mãe, né? Ao indivíduo mãe, digamos assim. Então, tudo igual. Então, todos esses produtos iam ser tudo igual, em termos de genética. Tá? Perdão. Ia ser tudo igual. Então, não é vantajoso, né? Em termos de variabilidade genética. Teria mais predisposição a vários tipos de doenças aí iguais. Tá? Só continuando. Nucleossomos nós vimos, né, que cada conjunto de proteínas que envolve aí esse material genético e forma aqueles cachos, né, digamos assim, e as histonas, que são essas proteínas que estão envolvidas. Então, os nucleossomos é o conjunto de histonas, digamos assim, de forma geral. E as histonas, existem os tipos. Então, se eu pegar aquele ioiô, né, e analisar ele molecularmente, ele vai ter estruturas diferentes. Cada estrutura dessa é formada por um tipo de histona, tá? Então, esse ioiô é formado por várias histonas e o conjunto de ioiôs formam nucleossomos, que vai estar o quê? Formando a cromatina, tá? Quando eu analiso essas histonas, que são as proteínas que formam esses ioiôs, vão ter tipos diferentes. E ligando, né, essa parte aqui separada, tem a famosa histona H1. Essa histona é aquela histona que deixa, nesse esquema aqui, propícia para haver o quê? Haver o processo de transcrição. Né? A gente vai entender melhor essa função dela no esqueminha um pouquinho mais na frente. Deixa eu só passar aqui. Oi. Explica aí o que são os fatores epigenéticos de novo.
Os fatores epigenéticos são fatores ambientais que eles vão interferir no produto gênico. Por exemplo, você tenha deixa eu dar um exemplo de... Acho que o mais fácil Deixa de eu dizer compreender... que eles atrapalham a tradução e a transcrição? Não. Eles vão alterar o começo. Seria isso aqui. A informação genética. Então, ele vai interferir no gene. Por exemplo, se aquele gene... Vou dar um exemplo bem simples. Se aquele gene era um gene normal, ia produzir uma proteína normal, tá? Com fatores ambientais como radiação UV, por exemplo, né? Essa radiação vai interferir na configuração do gene, resultando num produto diferente do que ele estaria destinado a produzir, tá? Então ele só modifica, é isso? Isso, modifica. Modifica a informação, o produto final, digamos assim, desse gene, tá? Outra coisa interessante é que os fatores epigenéticos, eles também interferem nesse padrão aqui de ação das histonas. As histonas, elas vão favorecer o processo de transcrição ou não, né? Como? Ou elas vão proporcionar que fiquem condensado esse material junto, formando a heterocromatina, ou elas vão proporcionar que esse material fique exposto a partir da formação da eucromatina. O que acontece nas histonas para poder elas terem essas duas funções, de proteger ou ativar o processo, inibir ou ativar o processo de transcrição? Elas vão ser o que a gente chama de metiladas ou acetiladas, tá? O que é isso? São grupos químicos que vão ser adicionados a cada histona dessa, favorecendo o processo de transcrição ou inibindo, tá? Nesse esquema aqui, a gente está vendo o que está em rosa, né? Seria metilação. Grupos metis são adicionados aí nessas histonas. E a acetilação é representada aqui em amarelo, tá? O que a gente pode entender em termos de proporção, né? Nessa situação aqui de heterocromatina, tem mais metilação ou mais acetilação? Nessas duas aqui. Metilação. Tem mais metilação. Qual o estado em que essa cromatina está? Inativada. Isso implica dizer o seguinte, que a metilação está funcionando aqui, nessa situação, como inibidor, né, do processo de transcrição, porque está induzindo as histonas a ficarem mais, a se juntarem, né, inibindo a exposição do material genético. No outro caso, a gente está vendo maior proporção de quê? A adição do grupo acetil, né? Maior acetilação. Isso implica que nessa situação, a acetilação está favorecendo ao processo de transcrição à medida em que expõe o material genético. Ó, só falando sobre H1, que é um tipo de histona, ela serve como ligação entre os outros ioiôs, né? E os outros conjuntos de histona. Ligação das fitas desse material genético entre o grupo de histonas formando esse ioiô, né? E ela também ajuda no processo de transcrição, porque ela deixa o filamento mais, em outras palavras, mais exposto, mais esticado, tá? E acaba auxiliando assim esse processo. Então, vocês compreenderam que a acetilação ou metilação pode favorecer ou pode inibir. Depende muito da situação. A gente tem um padrão, né? Desse padrão, basicamente, aqui, a metilação, ela pode ativar ou reprimir, mas a acetilação é sempre considerada por aumentar o processo de transcrição. Então, se eu for analisar aqui, a acetilação ela sempre vai favorecer a transcrição, porque ela vai favorecer a conformação de eucromatina, né? Separado aí. Já a metilação, ela pode tanto favorecer, mas ela está também inibindo, né? O que se sabe é que a acetilação sempre vai favorecer. A metilação
ou vai inibir ou vai favorecer. Depende do quê? Do quantitativo de grupos adicionados às histonas. A gente está vendo que nessa situação aqui, muitos grupos metil inibiram, né? E aqui, acetil, como foi colocado, pode sempre, né, sempre vai estimular o processo de transcrição. A metilação tem um pouco dessa variação, tá? Além disso, da adição de metil de acetil, a gente também tem alguns processos de adição de grupo químico que podem interferir nesse processo de transcrição. Um deles é a fosforilação, que é a adição do grupo fosfato, né? Aí, o que é que vai acontecer com a adição desse grupo? Pode favorecer ou não o processo de transcrição. A metilação, ela pode resultar, né, como a gente viu, na parada desse processo de transcrição. Mas, novamente, metilação pode ativar ou inibir. Nessa situação, a gente está vendo em que a metilação, ela inibe, né, na anterior. Aqui é o mesmo exemplo, só mostrando como é adicionado esse grupo metil. Ó. A gente está vendo aqui uma enzima chamada DNA metiltransferase. Ela transfere o grupo metil, que é esse aqui, CH3, e vai adicionar as histonas. Histonas metiladas aqui, o que acontece? Inibe o processo de transcrição, que está no estágio de heterocromatina. Agora, adicionado o grupo acetil, vai proporcionar a transcrição, que vai estar no estado de eucromatina. Tá? E aí começa o processo de transcrição. Ok? Como eu estava falando sobre os fatores epigenéticos, esses fatores epigenéticos, eles também podem induzir, que são os fatores ambientais, podem induzir mudanças no padrão dessa adição desses grupos. O que acontece? Às vezes um gene está numa situação em que é armazenado em heterocromatina aqui, mas com algum fator ambiental, no decorrer da vida desse indivíduo, está proporcionando desequilíbrio nesse processo de acetilação e metilação. Genes que deveriam estar sendo metilados, agora eles estão sendo acetilados. E aí, consequentemente, vai mudar o quê? A gente vai ter mais produtos que não deveriam estar sendo gerados a partir da acetilação desse gene, tá? Em decorrência de quê? Dos fatores epigenéticos. Esses fatores epigenéticos vocês podem interpretar como todos os fatores ambientais, desde radiação, pressão, e não pontual, e não é de forma pontual, mas é de forma ao longo do tempo, essa interferência. Lógico, se você for analisar substâncias radioativas, elas têm um impacto maior em curto tempo, né, do que radiação UV. Certo? Professor, Oi. em que processo ocorre a desacetilase aí? Essa retirada do grupo acetil. Isso. Pronto, a retirada do grupo acetil é quando acontece a parada para não haver mais processo de transcrição. Porque a adição do grupo acetil está favorecendo esse processo. Então, para inibir esse processo, tem que haver a retirada e adição do grupo metil, né? É muito das condições da célula. A célula está precisando produzir mais RNA, seja para produzir proteína ou não. Então, vai haver o quê? Maior ativação da acetilação. Agora, o que acontece? Precisa haver uma parada. Aí sim, vai haver a adição do grupo metil. Tá? A gente só abre aqui a porta do meu cachorrinho. Entendeu, João Igor? Entendi. Gente, ó, então, vocês querem continuar? Eu nem sei que já te deu 1 hora já de aula. Totalizando já tem 1h20. Bom a gente parar aqui, porque a gente vai ficar nessa parte específica de microRNAs. Isso vai implicar no seguinte: como os mini seminários estavam marcados para semana que vem na quinta, a gente deixa para sexta, tá? Porque na quinta eu termino essa partezinha,
tá? E aí na sexta vocês montam, ou seja, vocês vão ter um tempo menor para montar esse. Marcelinho, falta muito ainda desse slide? Eu não sei, Renan. Sinceramente, eu não sei. Mas, assim, é porque essa parte é uma parte que eu queria ir um pouquinho Ah, mais a fundo, tá? Que é a parte mais É muito importante. confuso também, professor. Melhor parar. É muita informação, né? Vejam só, então a gente faz o seguinte: eu deixo essa parte para quinta-feira, mas aí vocês já vão dando uma olhada, por quê? Porque adianta o trabalho de vocês para o seminário. E, gente, lembrando, é mini seminário, é coisa bem simples, acho que no máximo 2 slides, tá certo? É só para deixar esses conceitos mais amarrados. Tudo bem? Certo. Ok, então eu vou parar por aqui e aí a gente se vê na semana que vem, tá bom? Muita informação mesmo. Então, e gente, os, bom fim de semana. e os Oi. temas? A divisão não vai fazer agora, não? Eu vou fazer, eu vou colocar no Classroom, Ah, tá? entendi. Tá. Tá bom? Tchau. Aí eu peço no grupo para os representantes, ok? Então, bom fim de semana para vocês. Bom feriadão. Tchauzinho.